aí, tá começando o aulão de Estática dos Fluidos do Responde Aí. E eu sou a Giovana e eu vou te levar hoje pelas partes mais importantes da matéria de Estática dos Fluidos, beleza? A gente já vai começar o nosso estudo já bem organizado com o nosso raio-x, mostrando aqui para vocês o principal de cada parte, cada módulo desse aulão, beleza? Então vem comigo aqui, vou pedir a ajuda aqui da Dori para levar vocês comigo. Bom, na introdução eu vou mostrar para vocês as variáveis que sempre vão estar com a gente nos exercícios de McFlu. Então, quem é a massa específica, volume específico, densidade relativa, enfim, dentre outras que sempre vão estar com a gente nos exercícios. Depois a gente vai para a parte de tensão cisalhante, que é muito importante para entender o que é o fluido em McFlu, certo? E a gente vai ver uns exercícios também nessa parte. Bom, depois vem essa parte aqui em rosa, que é mega importante, que com certeza vai cair na sua prova, que é a parte de cálculo de pressão e forças incomportas. Bem, no cálculo de pressão a gente vai ver duas formas, dois métodos de calcular a pressão, que é o equilíbrio de forças e o princípio de Stevin. E a gente, depois disso, vai ver também alguns artifícios úteis, né, para a gente calcular a pressão, que aí a gente vai ver, então, o princípio de Pascal, também paradoxo hidrostático, pressão manométrica, enfim, a gente vai ver mais alguns artifícios úteis para a gente na hora de calcular. Agora, outro ponto muito importante também, além do cálculo de pressão, são as forças incomportas. Então, a gente vai aprender a calcular e vai fazer exercícios que a gente calcula a força necessária, né, para conter uma água numa represa, por exemplo. E aí, para fechar, a gente tem o empuxo. E a gente vai aprender, então, diagrama de força e calcular a definição de empuxo e a praticar através dos exercícios, certo? Bem, então vamos começar já com a nossa introdução e conhecer essas variáveis, né, que são tão importantes que a gente vai carregar sempre. Bom, a gente está estudando o quê? Mecânica dos fluidos. Até aí, né, nenhuma novidade, ok, né? Tudo bem. Bem, mas o que eu quero dizer com isso é que sólido é diferente de fluido. Por quê? Pelo motivo que o fluido, ele escoa. Então, aplicando lá uma certa tensão, o nosso fluido ele vai escoar. O sólido não, ele não escoa. Então, além disso, que a gente tem que lembrar também, a gente está estudando o fluido paradinho. Então, a estática dos fluidos, ela é o estudo, né, então, do fluido que está paradinho. Estátua, pá, vamos lá estudar isso daí. Beleza? Ok, então esse tal desse fluido, né, ele tem propriedades. E aí as propriedades podem ser, por exemplo, a massa específica, o peso específico, o volume específico, a viscosidade dinâmica, a viscosidade cinemática e a densidade relativa. Esses são os exemplos, né, de algumas propriedades dos fluidos. E aí, o que acontece? Eu te digo que, geralmente, essas propriedades, elas são dadas pelo enunciado. E aí, as mais importantes, inclusive, já vou falar para vocês de todas essas daí que a gente disse. As mais importantes são a massa específica e a viscosidade dinâmica. Esses são valores que a gente sempre vai estar usando nos exercícios. Ok, aí quando o enunciado é bem bonzinho mesmo, bem light, ele dá a massa específica e a viscosidade dinâmica pra gente. Ou a gente já sabe porque é o da água. Beleza. Agora, quando o enunciado é um pouquinho malvado, nem tão malvado assim, ele ao invés de dar a massa específica e a viscosidade dinâmica, ele vai me dar o volume específico, ou o peso específico, ou a densidade relativa, isso é bem comum dar a densidade relativa, ou a viscosidade cinemática. Então, a gente precisa saber transferir de um para o outro. Então, já vamos começar aprendendo como transferir, né, de um caso para o outro, beleza? Vamos lá para o nosso primeiro round. Trecho de um enunciado, né? Sabe-se que a densidade relativa do fluido é 13,6. Calcule, na letra A, a massa específica. Cara, isso aqui é um trechinho do enunciado. O enunciado tem mais coisa, mas aí você precisa calcular a massa específica a partir da densidade relativa, certo? Para poder resolver o restante do exercício. Então, vamos ter isso em mente. Densidade relativa 13,6, massa específica é quem a gente quer saber. Então, a gente tem aqui o nosso primeiro round entre a massa específica e a densidade relativa. Cara, o que é importante saber nisso aqui? A massa específica, ela é um conceito que é o seguinte, ela é massa sobre volume. Então, ela tem um valor, certo? Que é grama por centímetro cúbico ou quilo por metro cúbico, certo? E ele é o valor desse fluido especificamente. Agora, a densidade relativa, ela é uma comparação. A comparação entre a massa específica do fluido que a gente está falando e
dividido pela massa específica da água, que é a referência a 4 graus Celsius, enfim, a uma temperatura específica, numa condição específica. Então, a densidade relativa é uma comparação, a massa específica é um dado do fluido mesmo, especificamente. Ok, o que é importante nesse caso? A gente tem que ter a nossa referência, já que a gente está com uma comparação, a nossa referência é a água. A água, ela tem a massa específica de 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilos por metro cúbico, beleza? E aí, 1.000 quilos por metro cúbico é o nosso sistema internacional. Então, a gente sempre vai buscar trabalhar com 1.000, certo? 1.000 quilos por metro cúbico, para a gente não ter que trabalhar com outras unidades e tal. É sempre bom trabalhar no sistema internacional. Ok, então como é que vai ser nesse caso? Nesse caso, então, a gente tem no enunciado que a densidade relativa, né, é 13,6. Então, se eu passar aqui, né, que a densidade relativa aqui, vou passar para o outro lado e trazer a massa específica, né, que é o que eu quero saber. Então, massa específica do fluido vai ser igual à densidade relativa vezes a massa específica da água. Bem, com isso, eu posso dizer que a massa específica do fluido vai ser 13,6, né, vezes 1, então vai ser 13,6 mesmo grama por centímetro cúbico, ou 13.600 kg por metro cúbico, que é o valor no sistema internacional, que a gente geralmente trabalha mais, beleza? Então, a gente encontra aqui o valor da massa específica do fluido. Tranquilo, certo? Agora, vamos para o nosso segundo round. Agora que a gente já sabe transformar de densidade relativa para massa específica, vamos para o nosso segundo round, que é o volume específico. O volume específico da substância é 0,8 centímetros cúbicos por grama. Aqui tá errado. Porque essa unidade aqui que eu coloquei, ela estava como unidade de massa específica. Só que o volume específico, como vocês vão ver agora, é o inverso da massa específica. Então, a unidade é o inverso também, centímetro cúbico por grama. Qual é a massa específica? O enunciado pergunta. Bom, então o volume específico é 0,8 e a gente quer saber a massa específica. Bem, como eu estava já adiantando para vocês, o volume específico, ele é o inverso, né? 1 sobre a massa específica. Então, essa é a nossa definição. Então, para saber a massa específica, eu passei a massa específica para o outro lado e a gente ficou com ρ é igual a 1 sobre V. Então, o nosso ρ vai ser quem? Vai ser 1 sobre 0,8. E isso vai me dar 1,25, o quê? Gramas por centímetro cúbico, que é a unidade, né, inversa. Beleza? Então, a gente encontrou aqui a massa específica através do volume específico. Ok, então o volume específico é o inverso da massa específica. O que mais eu preciso saber? Terceiro round. Vamos calcular a pressão no fundo de um reservatório sabendo que a altura é 3 metros e o peso específico, gama da água, é 10.000 newtons por metro cúbico. Dica, P igual a ρGH mais PATM. Bom, então eu já dei a fórmula aqui para calcular a pressão. E dei aqui a PATM também. Qual é o nosso round aqui? É entre massa específica e peso específico gama. Então a gente precisa saber transferir de um para o outro, certo? Porque ele não deu o ρ, a gente precisa do ρ para calcular a pressão, ele deu gama. Como é que a gente transfere de um para o outro? Bem, nesse caso, o que acontece? O peso específico, ele é peso sobre volume. Peso é mg, certo? Aí, vamos lá, mg sobre v, repara aqui, ó, m sobre v. Essa daqui é a nossa velha amiga massa específica. Então, fica massa específica vezes g. Então, aqui a gente conseguiu a nossa fórmula do peso específico, certo? Que é gama é igual a ρg. Então, aí sim a gente consegue resolver o nosso problema. Porque a pressão é ρGH mais PATM. Então, ρg é o nosso gama. Então, a gente pode escrever como pressão é igual a gama H mais PATM. Com isso, a gente substitui, que foi o dado do enunciado, o gama, que é 10.000, e a gente encontra que a pressão é 1,31 vezes 10 à quinta Pascal. Essa é a importância de trabalhar no sistema internacional, né, gente? Agora a gente já sabe aqui que a unidade é Pascal, porque a gente trabalhou aqui com tudo no sistema internacional, ok? Show de bola! Então, a gente aprendeu sobre as coisas específicas, né? A massa, o peso e o volume específico. Agora, vamos falar da viscosidade. A viscosidade, ela geralmente é um valor dado no enunciado. E a principal viscosidade que a gente conhece é a viscosidade dinâmica. Bom, o que é a viscosidade? Ela é a resistência do fluido para escoar. Então, é o seguinte,
O mel é um fluido que tem maior resistência para escoar, ele demora ali, mas ele demora muito mais do que a água. Então, o mel ele tem uma viscosidade maior que a da água. Bom, é importante lembrar que a viscosidade ela varia com a temperatura. E aí, o comportamento é diferente para gás ou para líquido. Bom, gás tem viscosidade na ordem de 10 a menos 5 e líquido tem viscosidade na ordem de 10 a menos 3. É importante notar o seguinte, para gás, né, o gás, por ter suas propriedades, né, por estar mais espaçado, quando a temperatura aumenta, a viscosidade aumenta, porque fica ali batendo, fica mais difícil o escoamento, então aumenta a resistência ao escoamento. Agora, no caso do líquido, quando a temperatura aumenta, fica mais fácil passar de uma camada para outra, então a viscosidade diminui, certo? Isso é uma coisa que pode cair de forma teórica, né, na prova. Bem, então, o que a gente precisa saber de viscosidade na parte de conta mesmo? Bem, a viscosidade dinâmica, ela é μ, né? E a viscosidade cinemática, ela é Ni. E Ni é definida por viscosidade dinâmica, ou seja, a cinemática é definida como a dinâmica sobre a massa específica. Então, caso enunciado dê a viscosidade cinemática, você pode encontrar a viscosidade dinâmica, que é a que você vai utilizar, através dessa fórmula aqui, beleza? Bem, então fazendo um resumão dessas propriedades, né, que são importantes para a gente calcular nos nossos exercícios, a gente tem que a massa específica, ela é m sobre v, a gente tem que o volume específico é 1 sobre a massa específica, o peso específico é massa específica vezes g, e a densidade relativa é massa específica do fluido dividido pela massa específica da água. Agora a gente está pronto para conseguir resolver a parte de tensão cisalhante e as outras partes desse aulão.